Ontem saiu essa matéria no Brasil Journal comentando sobre como nossa bolsa está barata. Será que estamos vivenciando uma nova janela de oportunidade? Por que algumas ações de grandes empresas continuam sendo negociadas a múltiplos muito baixos? Nesse vídeo eu vou te mostrar os detalhes dessa matéria e te mostrar alguns indicadores para tentar responder essas dúvidas. Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo no canal. Hoje vamos falar sobre essa matéria que saiu ontem no Brasil Journal, comentando sobre como nossa bolsa está barata. A matéria traz a opinião de Bruno Savares, que é gestor do multimercado Itaú Hunter. A matéria comenta que a nossa bolsa iniciou o ano com muito otimismo, com grande alocação tanto de estrangeiros como de locais, e agora, em abril, passado apenas 4 meses, a nossa bolsa passou a ser uma das mais vendidas do mundo. Savares, que se denomina um pessimista por natureza, diz que, na sua opinião, o pessimismo foi longe demais. Ele diz que a perda de atratividade da renda fixa e o excesso de prêmio na bolsa favorecem a valorização dos papéis que estão muito descontados em relação aos seus pares internacionais. Para Savares, o ciclo da queda dos juros, aliado aos ajustes feitos pelas empresas, que estão ampliando as margens e lucros, contribuem para a visão construtiva da bolsa, particularmente dos papéis dos bancos e de algumas empresas de bens de capital e logística. Para Savares, com estimativas de lucro melhores e múltiplos mais de um desvio padrão abaixo do histórico, há uma assimetria relevante na bolsa brasileira. Essa outra matéria do Infomoney traz a opinião do Itaú BBA, que lista 5 métricas que mostram como o Brasil está barato. A matéria comenta que o Brasil negocia atualmente a um desconto de 34% em relação a outras bolsas emergentes. E diz que, em um mundo com bolsas negociadas atualmente a prêmios em relação às suas médias históricas, o mercado de ações do Brasil parece estar subvalorizado diante de várias métricas. A matéria aponta que o IBOV, o benchmark da Bolsa Brasileira, negocia a 8,1 vezes preço-lucro, ou seja, 19% de desconto aos níveis históricos. Essa matéria traz vários detalhes. Ela comenta que 85% das ações estão sendo negociadas com um desconto em relação ao seu nível histórico e traz também uma lista de ações que ela considera que apresentam um elevado desconto, como, por exemplo, a Prio, a Randon, Localiza, Hypera, Direcional, Vivara e Suzano. E aí, pessoal, se a gente for olhar o gráfico do Ibovespa em um ano, a gente vê que o Ibovespa saiu de aproximadamente 104 mil pontos, foi até 134 mil pontos e agora está na faixa de 128 mil pontos. Olhando para 5 anos, a gente vê que a Bolsa, antes da pandemia, estava em 117 mil pontos, aí teve uma queda bem forte, subiu para 130 e aí praticamente lateralizou até os dias atuais em 128 mil pontos. Então a Bolsa praticamente andou de lado durante todo esse período. Mas se a gente olhar apenas para o Ibov, a gente não tem a noção real se as ações elas estão caras ou estão baratas. E aí tem um relatório da Genial, publicado em abril de 2024, que ele traz a relação de preço-lucro das ações brasileiras. E aí nesse primeiro gráfico, ele traz a relação de preço-lucro da Bolsa Brasileira. A gente consegue ver que atualmente a Bolsa Brasileira está sendo negociada a 8 vezes preço-lucro. Ela chegou a ser negociada a 6,2, muito baixo. Anteriormente, ela teve um pico aqui em 2020 de 18 vezes preço-lucro. Então, e a média da bolsa sempre foi em 11. Então, ou seja, ela chegou no momento aqui a ser negociada a 6,2. Então, nesse momento, ela estava sendo negociada a 2 desvios padrões, né? E atualmente ele está próximo de chegar no primeiro desvio padrão. Então, de 8 para 11 tem um desconto considerável. A matéria fala que esse desconto é de 28% em relação à sua média. Agora, no segundo gráfico aqui da matéria, ele também traz a relação preço-lucro da Bolsa Brasileira, mas excluindo Petrobras e Vale no índice, porque as duas empresas elas correspondem a aproximadamente 20-25% do índice. E mesmo excluindo Petrobras e Vale, que estão super descontadas, a gente chega numa relação de 10,3,
sendo que a média é de 12,2%. Então, excluindo Petro e Vale, o desconto é de aproximadamente 17%. Na sequência, a matéria traz um outro gráfico de preço-lucro das empresas de economia doméstica, que atualmente estão sendo negociadas a 9,6%, sendo que a sua média é de 12,1%. Então, dessas empresas de economia doméstica, praticamente são empresas de varejo, né, que sofrem forte influência pela nossa economia, pelo nosso PIB. Um pouco mais para baixo, a gente vê a relação de preço-lucro por exportadoras, que atualmente está em 6,7% e a sua média é de 10%. Então, a gente tem uma relação de desconto de 33% em média. E aqui, praticamente, são empresas de commodity e empresas frigoríficas. Aqui também tem a relação preço-lucro das small caps, que atualmente está em 9,3% e a sua média 14,4%. Então, um desconto de 35% em relação à sua média. Também aqui a mid-large caps, atualmente a 7,8%, sendo que a sua média é 10,8%, um desconto também de 28%. Então, pessoal, de qualquer forma que a gente olhe o preço-lucro da Bolsa, seja para o Ibov, seja excluindo Petrobras e Vale, seja olhando empresas domésticas, exportadoras, small caps, a gente está vendo que todas as ações elas estão sendo negociadas a um desconto. Aqui embaixo na matéria a gente tem um outro gráfico bacana de acompanhar, que é o desempenho das bolsas pelo mundo no ano de 2024. Então a gente consegue ver que a Bolsa Brasileira é a pior bolsa do mundo, caindo 6,35%, em relação a outras bolsas, como por exemplo, SP500 está subindo 8,86% no ano, a Nasdaq 7,43%, Dow Jones 2,8%, as bolsas emergentes como um todo 2,39%, China 1,12%, apesar de toda a crise na China. Então a gente consegue ver que a Bolsa Brasileira é a que está com pior desempenho em 2024. E aí o que explica esse mau desempenho da Bolsa Brasileira em 2024? Um outro gráfico na mesma matéria traz a informação do fluxo de investidor na B3. E aí nesse gráfico a gente consegue ver essa relação muito bem. O investidor estrangeiro sacou aproximadamente 25 bilhões da Bolsa nesse ano. E o pessoa física foi quem salvou, entre aspas, a Bolsa, investindo aproximadamente 15 bilhões. E aqui nesse tweet a gente consegue ver os números atualizados. Então, no dia 10 de abril, o investidor estrangeiro ele sacou 839 milhões da Bolsa Brasileira. O acumulado no mês de abril está em 1,8 bilhão e no ano está negativo em 24 bilhões. Uma outra informação aqui em relação aos fundos de investimento, também da Genial Investimentos, a gente vê que os fundos de ações sofreram resgates no ano de 1,7 bilhão e os fundos multimercados 28 bilhões. E aí a gente sabe que os fundos multimercados, uma porcentagem de alocação está relacionada à Bolsa Brasileira também. E aí não tem jeito. Quando existe uma pressão forte vendedora, seja de estrangeiros, seja de fundos sofrendo resgate pelos seus cotistas, acaba pressionando o preço de diversas ações brasileiras. E o que tem tirado atualmente a atratividade da Bolsa Brasileira e fazendo com que alguns cotistas façam resgate das suas ações é o valor que está sendo negociado o Tesouro IPCA. Então, como vocês podem acompanhar, o Tesouro IPCA 2045 voltou a ser negociado por IPCA mais 6. E aí alguns investidores que viram o valor de suas ações despencarem nos últimos anos, acabam se desfazendo das suas posições e alocarem seu capital no IPCA 2045 e deixarem de sofrer com a oscilação dos papéis. E aí agora a gente pode dar uma olhada em algumas ações que despencaram muito nos últimos anos, como por exemplo, Lojas Renner, que chegou a ser negociada por quase R$50 e atualmente está na faixa dos 17. Outra empresa, Magalu, Magazine Luiza, que em 2020 chegou a ser negociada por R$27, atualmente está sendo negociada por R$1,78. Outra empresa, Natura, que chegou a ser negociado em 2021 por R$56, atualmente está na faixa dos R$18. Também a Petz, que chegou a ser negociada em 2021 por R$27
e atualmente está na faixa dos R$ 4,00. Então essas quedas em diversas ações fazem com que muitos investidores se desfaçam de suas posições e acabem voltando para a renda fixa, pois são investidores que não possuem a visão de longo prazo e também nem conhecem muito sobre o mercado financeiro. Acabam entrando em ações porque receberam alguma dica quente de algum assessor ou de algum amigo. E aí a gente pode ver também o gráfico de uma outra empresa, como por exemplo Itaú, que no último ano teve uma valorização de 35%, sendo negociada atualmente a um PL de 9,65%, e aí o que explica esse crescimento de quase 40% de valorização? Se a gente olhar o resultado do Itaú no ano de 2023, ele entregou um resultado de 35,6 bi em relação a 2022, que foi de 30,8 bi. Então, a gente consegue ver que o resultado de 2023 foi muito maior que 2022, e aí a cotação acaba acompanhando o lucro. Um outro exemplo é o Banco do Brasil, que em um ano saiu de R$ 40 para R$ 58. Se a gente olhar em 5 anos, o Banco do Brasil saiu de R$ 20 para os atuais R$ 60. E aí o que explica, né? Se a gente for olhar o resultado do Banco do Brasil, no ano de 2023 foi de 35,6 bi ante 31,9 de 2022. Isso reflete o resultado do banco. Então o banco teve um resultado muito bom em 2023 e aí a cotação acaba acompanhando o resultado. Então, pessoal, voltando para a matéria, depois da gente ter olhado as relações preço-lucro por diversos setores da Bolsa Brasileira, de fato, a Bolsa está barata, mas nem todas as empresas estão baratas. Então, antes de investir, analise o setor no qual pretende investir, analise a empresa, os números da empresa, se a empresa está com lucro crescente, está com uma dívida controlada. E aí, depois de encontrar uma boa empresa, aí sim analise o preço que ela está sendo negociada para verificar se é um bom negócio. E com isso a gente encerra esse vídeo. Então, se você gostou, deixa seu like, se inscreve no canal, compartilhe o vídeo. Até a próxima. Abraço!